Nós tivemos um satélite de longa data, um estreitamento muito grande com o sindicato, que é aqui, né? Mudou. Ah, mudou. Está lá no Paquembu, mas aí continua uma Mas ordem. nós vamos para lá também, no Paquembu. E que bom, para nós é uma alegria. E quando eu conversei com o Pegado, eu falei, nós precisamos realmente de colocar a economia no nosso dia. Isso, a mesa toda. Em primeiro lugar, quero dizer que eu tive o prazer de estar aqui com vocês. Eu preparei algo bastante informal, mas ao mesmo tempo pegado no pedido era para falar sobre as perspectivas da economia para o ano que vem. Ele reiterou que conjuntura é como se fosse uma foto da economia. Eu não gosto muito de fotos, eu prefiro uma peça teatral, filme, um espetáculo, porque você tem uma visão mais ampla e entende o porquê da foto, assim, nesse momento, e para onde nós vamos, que é o mais importante. Discutir o passado é importante para se entender o presente. Se possível, não repetir os erros, cometer outros erros, mas não aqueles mesmos. Mas olhar para o futuro ainda é mais interessante. E esse é o primeiro ponto. O segundo, por falha minha, professor, você está acostumado a falar data show, PowerPoint, não tem aqui a instalação, mas eu vou virar depois para cá, se vocês me permitem. Eu acho que dá para ver algumas tabelas, umas 2 ou 3 tabelas que eu preparei. E, por último, antes de começar, a questão da cultura. Por coincidência, quando o delegado falou comigo, eu dou aula, na verdade, de economia e internacionalização de empresas. Mas um dos temas que me apaixona muito é a questão, acho que não vai dar para ninguém ver, né? É impossível, acho, deixa eu comentar. É o tema cross-cultural em economia. O que significa cross-cultural? Eu falo de comunicação entre culturas. Na realidade, eu procuro fazer uma convergência entre culturas, ligando culturas e países. Nós sabemos que dentro de um país existe muito mais do que uma cultura. O Canadá é um país bicultural, amplo, francofônico, né? E 2 línguas oficiais, quer dizer, toda a publicação oficial, o diário oficial deles tem inglês. Se já é chato em português, agora imagina inglês e francês, né? Então eu gosto muito do termo cultural, porque ele está muito próximo da economia. Porque uma economia, ela é feita não de dados estatísticos, mas também de fatores psicológicos. E isso está ligado à cultura. Cultura, como eu digo aqui nessa parte da aula que eu falo para eles, que são normalmente executivos, então eu coloco um conceito. Cultura como um conjunto complexo dos códigos e padrões que regulam a ação humana individual e coletiva, tal como se desenvolve uma sociedade ou grupo específico. E a cultura se manifesta em todos os aspectos da vida. O modo de sobreviver, está ligado à economia, sobrevivência, instituições, a democracia, o Banco Central, independente ou não. A China não é assim, né? Crenças, normas de comportamento. Então, por exemplo, esse é um dos pontos que a gente pode aportar na área econômica, que é a importância da educação no desenvolvimento econômico de uma nação. Todos acham que a educação é importante, mas eu ainda não vi uma grande manifestação, uma grande ação para que as escolas públicas desse país tenham um nível de qualificação, que eu vou mostrar depois como é que elas estão, que permita ao país se desenvolver. Não é apenas crescer a economia, é se desenvolver econômica, social, política. E eu tive uma experiência interessante na China. Eu lecionei durante o ano 2008 na Universidade de Beijing. E só para mostrar um detalhe de como a educação, o professor lá é tratado de maneira diferente. Eu morava dentro da universidade e tinha um edifício só para professores, que conheciam o sistema. E eu andava 50 metros e chegava no edifício das classes. Dava aula no primeiro andar. Então eu não ia de elevador, eu chegava um pouco antes, ia a pé pela escada,
E sempre chegava mais cedo, porque eu tive uma pequena dificuldade, aconteceu na primeira semana, que aqueles ícones que nós temos no computador, Internet Explorer, um deles estava em mandarim. E eu não conheço mandarim. Então, no primeiro dia eu vi uns 50 ícones, eu falei, como é que eu vou descobrir qual é o PowerPoint para abrir, né? Não consegui, aí chamei, foi difícil, testei quase todos, até que não abriu. Mas no dia seguinte eu não guardei qual era a colocação dele ali dentro. Então eu falei, vou chegar mais cedo. Quando eu estava saindo da escada, e a sala estava em frente, uma aluna estava abrindo a porta. Eu tinha precisado apenas no dia dele. Ela abriu a porta, quando me viu, ela fechou a porta e me esperou. E aí? Quando eu cheguei à frente dela, eu falei, bom dia, a aula era em inglês. Eu falei, bom dia. Ela respondeu, bom dia. Eu abri a porta, como nós fazemos no Brasil, passo. Ela deu 2 passos para trás. E disse, não, professor. Por quê? O senhor é professor. Eu sou. E eu sigo os seus passos. Aí eu falei, mudou, é um outro mundo, não é um outro país apenas. E eu aí tentei quebrar um pouco a situação, né? Porque tudo tem que ter humor na vida. Sem humor, eu acho que a vida seria muito triste. Eu costumo dar aula com humor o tempo. Alguns riem, porque realmente gostaram, outros precisam de não. Mas aí eu cheguei para ela e falei, mas sabe por que eu fiz isso? Porque no Brasil, nós sempre, os homens pedem que as mulheres passem à frente. Ela falou, eu sei, professor, mas nós estamos no Chile. Ou seja, eu entrei. Então, essa questão de educação, normas de comportamento, relacionada a essa cultura, que, por coincidência, está profundamente, coincidência não, por naturalidade, entrelaçada com a economia. E eu termino essa parte, antes de entrar na palestra, especificamente, na apresentação, mostrando que o índice que saiu ontem no Brasil, de que o endividamento é um dos mais altos, né, das pessoas, e amanhã às 11 horas, eu tenho que dar uma entrevista lá na USP sobre por que o brasileiro está poupando tão pouco desde 2004. É simples, tem 2 razões. Primeiro, porque ganha pouco, pouco. Mas não é só isso. Porque na China, e aí é que eu faço a relação, eles guardam 28% do que recebem por mês, independente do padrão, nível econômico. Quanto mais elevado, é mais. Mas os mais simples, há um sacrifício profundo do consumo em prol de pensar no futuro. Sacrifico o consumo presente e penso no consumo futuro. Aqui não é assim. A nossa cultura, a nossa sociedade é consumo presente. O futuro a Deus pertence, né? Eu digo que a Deus é o diabo, porque se não tiver bom, vai sofrer. A alma já foi para o inferno. Eu não quero dizer com isso que a cultura chinesa é melhor do que a nossa. Não é essa a questão. Estou dando exemplos que eu, como tenho, a minha profissão sempre foi na área internacional, governo, empresa, universidade, eu sempre procurei aprender com as duas culturas aquilo que eles têm de bom e tentar trazer para mim e repassar. Mas esse é um fator importante, né? Nós temos uma propensão, como se diz, a consumir cultura. Então, cultura e economia, para mim, para mudar uma economia, às vezes, como é a questão da poupança, ou da previdência complementar, é uma questão cultural. Isso demanda, talvez, uma geração. Então, eu vou falar sobre o Brasil, no contexto global, deixando claro assim, falar sobre a economia brasileira, sem falar sobre a economia global, é o mesmo, o desempenho da economia brasileira, como é que ela está e como estará, é o mesmo que falar sobre o desempenho de um artista, de um ator, sem falar do elenco, do set, e dos técnicos que preparam o ambiente, né? Constroem, que as coisas funcionam. Né? Não dá para falar como é que esse ator vai se desempenhar. Depende de como todo se desempenha também. É óbvio que
tem a parte da individualidade. Mas ela, em termos de economia, a economia de um país hoje está tão interligada, como o Ricardo disse, né, nas outras economias, formando uma economia global, que é muito difícil um país falar, não, eu sou independente, eu tomo a decisão que quiser, o meu futuro eu decido. Não é verdade. Ninguém, nem o ator principal, que é a economia norte-americana, ou o outro ator em projeção, que é a China, a segunda economia. Mesmo essas duas dependem ou interdependem de suas relações com as demais economias. Então eu quero mais focar no início a economia global, mostrar quem é quem no Brasil, que é um ator coadjuvante. Não é menosprezar, não, é um ator coadjuvante que tem progresso e tem seu valor. Poderia ir mais rápido, essa é a única crítica que eu faço. Mas tem o seu valor. Se tivermos governantes mais comprometidos, cada vez mais comprometidos, primeiro com honestidade. Porque a inteligência sem honestidade é um perigo. Então, não precisa ser tão inteligente. Eu falo, eu sou um professor inteligente, mas pelo menos sincero e honesto eu sou. Então já melhora um pouco aquilo que eu vou apresentar para os alunos. Mas depois, se ele tiver um pouco de bom senso, ajudando. Então eu digo que hoje nós vivemos um período que os jovens não conhecem, a época da inflação, quando se remarcava os preços diários à noite, não era diariamente, era noitemente, o supermercado fechava, mas remarcava, às vezes na frente dos compradores, 30% a mais. Então o Brasil melhorou? Melhorou. Pode melhorar, pode continuar melhorando, mas temos que fazer a lição de casa. Então, vamos situar aqui isso que eu estou comentando no contexto global, né? Só para a gente ver quem é quem. Vocês me desculpem eu não ter me preocupado se aqui teria se vocês dois quiserem sentar, não sei se preferem. Se vocês quiserem mais para vir para frente, não é? Desculpem, eu pensei que tivesse o da cachorro aqui, em cima a gente tem. Então, esse é o primeiro quadro, ele mostra a classificação internacional da economia. É um ranking internacional. Quem é quem? E quem é quem no sentido de que tamanho, que poderio. Como se fosse um campeonato paulista, certamente o Corinthians estaria lá embaixo. Então aí é uma pena. Mas então isso mostra não é, aonde estaria cada time em termos de pontuação. A maior economia do mundo, sem dúvida, é a norte-americana. Eu afirmo, gente. E não falo inglês, só uma coisa, né? Não falo inglês. Você pode cortar, Mário? Para falar, esta economia tem um PIB, que é o produto que é somatório, tudo que é produzido em um ano, no valor do campo. Né? Eu vejo que a economia norte-americana tem a sorte de ter um território muito rico, muito petróleo, muito carvão, é um território de terras extremamente férteis, é um grande território, uma população que é maior do que a brasileira. Pela sua cultura e educação importante, portanto, existem escolas públicas de qualidade, tanto básico como universidade. Tem os seus problemas, por exemplo, que é inaceitável, que é uma grande discussão do presidente Obama no Congresso. Um país com aquele potencial, pela sua cultura individualista, não tem um plano de saúde que atenda aqueles menos favorecidos. Isso é inaceitável. Vivi no Canadá 3 anos. No Canadá tem um plano de saúde da polícia do governo de Ontário. A ponto do americano sair, fazer cirurgia, eles pagam lá o plano de compra. Então, são detalhes que a gente poderia se estender muito. Eu aqui vou focar apenas quem é quem neste elenco global. Global não da TV Globo, mas da economia global. Eu posso falar. Bem, a economia norte-americana tem um PIB de 13 trilhões. Para se ter uma ideia, o segundo colocado, que é o Chile,
tem menos da metade, 6,6. Então isso dá para mostrar a distância que existe. Não é? Por um lado, os americanos estão sendo extremamente eficientes, usam bem os seus recursos naturais, a sua população, não é? Para produzir. Eles conseguiram transformar o que eu comia na infância, que é o churrasquinho com queijo, num hambúrguer que é um produto internacional. Não é nada mais do que pão com queijo. Não é? Conseguiram fazê-lo de maneira eficiente. Então, imagine isso multiplicado para automóveis, computadores, não é? Softwares, iPhones, assim. A China, apesar de ser a segunda, menos da metade, é um sucesso. Porque até 78, a China era uma economia extremamente atrasada e fechada. A primeira vez que eu visitei a China foi em 1986. Fui levar aqui uma proposta do governo de São Paulo para fazer um acordo com o governo de uma província de Hunan, que fica no centro da China, era agrícola. Demorei 36 horas de trem para chegar lá. De trem. Hoje é um espetáculo. Você vai em 36 horas, é capaz de sair da capital, Beijing, e chegar ao Tibete. É um absurdo, bem rápido, que anda 300, 400 km por hora. Então, também é um sucesso. A terceira colocada é o Japão, que também é um sucesso. O Japão, um conjunto de ilhas, sem petróleo, sem carvão, sem gás, sem terras agriculturáveis, consegue ser assim, a terceira economia do mundo, baseada em educação. E uma cultura de poupança extrema, como os chineses, mais de 25%. Continuam poupando. A quarta economia, a Alemanha, também é um sucesso. Não é? É um país maior que o Japão, né? Tem um bom território, população bem menor que o Japão, mas é um sucesso porque ela que é como se fosse um shopping center, ou melhor, um elenco, ela é a âncora da Europa, da União Europeia, que são 27 países unidos, como se fossem 27 estados do Brasil, formando um só país. E ela que bancou a recuperação da Grécia, da Espanha, Portugal, assim. Então a quinta é a França, a sexta é o Reino Unido, a Inglaterra, que foram há 100 anos atrás as potências principais do mundo, não é? Depois veio a Itália, sétimo, que é importante, lembrando que a Itália teve Roma com sua história, né? Que era a potência no mundo, e em oitavo estamos nós no Brasil, com 2,1, o que equivale a quase 15% da economia norte-americana, 10 a 15%. Está bem, somos uma nação recente, 500 anos. Só os Estados Unidos é mais novo do que nós. Os demais, como a China, tem 5.000 anos. Assim. Então nós estamos bem atrás da gente. Bem, só para terminar aqui, a Rússia, que tem uma história antiga também, muita riqueza, ouro, petróleo, gás, tem boas terras, passou por uma grande transformação em 1989 e 91, né? Dessa integração do país. Depois, um sistema mudando tudo também, um sistema econômico, político. Depois vem a Índia, o Canadá, a Espanha. Então vejam que nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. São quase 1.200, o que significa que nós temos bastante projeção global. Né? Porém, isso não significa que nós temos uma grande influência global. Nós participamos desse contexto com 1,2%. Significaria mais ou menos, se fizéssemos uma sociedade com 100 membros, nós temos 1%. É importante quando olhamos para as outras 180 economias, 190 economias. Mas com relação àqueles principais, ainda estamos a desejar. Qual é a importância dessa tabela? É que se eu tenho uma participação numa economia global integrada de 1,2%, se eu tiver, se eu espirrar, eu espirro, mas não afeto os demais.
Por outro lado, se os Estados Unidos, que é o primeiro a espirrar, nós tentamos espirrar um pouquinho. E é o que está acontecendo desde 2008. Não é? 2011 com a Europa, 2008 com os Estados Unidos. Porém, o mundo está mudando. E mudando de maneira favorável. Nós temos pela primeira vez na história a oportunidade de estar entre os atores principais. Nunca houve isso antes. E exatamente foi a crise global de 2008 que nos permitiu, pela caída dos demais, subir. Exatamente. Por quê? Porque nós tínhamos bons fundamentos internos, ou seja, a economia brasileira tinha uma estabilidade financeira, um banco central que muitas vezes não é bem compreendido, um banco central relativamente independente. É importante isso, porque se ele fica à mercê de governos, ele pode prejudicar muito a estabilidade da economia. E isto só ocorreu em função desta participação como um ator importante desde 1994. Em 1994, o Brasil adota como presidente Itamar Franco, o governo real, sendo ministro da Economia, que está fazendo, Fernando Henrique Cardoso. Até aquele momento, nós não estávamos entre o primeiro time da economia. Por quê? Porque uma inflação incrível, uma desestabilização completa, só se investia no mercado financeiro. Para que eu vou montar uma empresa se eu tenho uma dor de cabeça para ganhar 10, 15% do que eu investi, se o mercado financeiro ganhava 30%? Então, com o plano real, os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, não se objetivou crescer, se objetivou estabilizar a economia. Era um trem que estava descarrilhando. Então vamos colocar o trem nos trilhos. 2 mandatos, não foi possível. Depois veio o presidente Lula, mais 2 mandatos, 8 anos, de feliz observação, sensibilidade de manter a política econômica dele, já pegando um pouco da economia global nesse ano. Muito bom, mas teve a sensibilidade. Depois veio o presidente Dilma, que está procurando, na minha opinião, ainda não encontrou uma marca no sentido de uma prioridade no seu governo, a não ser a inflação. Porque quando você combate a inflação, que é a subida dos preços, é interessante notar que a economia é como um remédio. Sempre que se toma um remédio, você combate aquele mal, mas também tem efeitos colaterais. Não existe nenhuma decisão de economia que alguém possa dizer ela só traz prejuízo ou benefício. Não existe, ou só tristeza. Então, a economia, o combate à inflação, para que os preços não subam, que é importante, principalmente para quem é assalariado. Por outro lado, se estimula o crescimento. Então não tem jeito, é muito difícil conciliar. Aí me lembra uma história de um político, não é? Que no interior fez um discurso, como era corrupto, estava sendo vaiado, criticado, acusado de muitas atitudes falcatruas. Então ele rapidamente encerrou e desceu do palanque, e o motorista já estava com o carro estrategicamente parado na ruazinha assim atrás. Ele entrou no carro, a população formou um corredor polonês nas calçadas. O motorista assustado perguntou: doutor, a que velocidade nós vamos? Ele falou: nem tão rápido que pareça uma fuga, nem tão lento que pareça provocação. Então é muito difícil para o presidente conseguir estabelecer um equilíbrio entre combater a inflação e promover o desenvolvimento. Agora, isso não implica que nós não tenhamos que tomar as atitudes amargas, sem muitas vezes olhar, que é muito difícil, para as eleições. Esse é o grande problema dos nossos políticos, sempre olhar no outro para o
E certas decisões nós temos que tomar hoje, mas vão beneficiar gerações, 2, 3 gerações, até daqui 15 ou 20 anos. Então esse está faltando nesse processo de estabilização da economia. Para ser um ator global de peso, é necessário tomar decisões, não de conjuntura, como o Pegado disse, de foco, mas de estrutura para o futuro. Colocar um alicerce firme para o futuro. Aí poderemos estar, segundo os estudos, tanto do Banco Mundial, do FMI, daquelas consultorias importantes como a McKinsey, nós estaremos em 2025 entre as 5 principais economias do mundo. Que dará uma felicidade muito grande se a renda continuar. Em primeiro lugar está com a Grécia, 25,1% de desemprego. Significa que cada 4 gregos, um está desempregado. É muito triste isso, principalmente se pensar que ele tem famílias, que ele é do ele. O segundo maior nível é o da Espanha, 25,1% também, de cada 4 espanhóis que está desempregado. Depois é Portugal com 17,5%, Itália com 10%, França com 10%, Índia com 9,8%. Imaginem, esses países desenvolvidos com alto nível de desemprego, fora a Índia, que é o país de desenvolvimento como nós. Agora, quase 10% da população da Índia significa 120 milhões de desempregados. Mais da metade da população. É grave, a situação na Índia é muito grave. Mas é um país que está tomando medidas importantes. Depois veio o Reino Unido, com 7,9%, Estados Unidos com 7,8% de desemprego, e a maior economia do mundo. O Canadá com 7,4%, a Argentina, nosso vizinho, com 7,2%, a Alemanha com 6,5%, o Brasil com 5,4%. É uma das menores taxas da nossa história. Lógico que há o emprego formal, lógico que é o empreendedor que muitas vezes abre um empreendimento, não porque viu uma oportunidade boa de mercado para vender, mas porque não consegue emprego, sabemos disso. Mas, num contexto global, estamos bem. O ideal seria zero. Isso é praticamente impossível. E aí também entra aquele desemprego que sai de um, entra no outro. Mas estamos bem. Tem países melhores. O Japão está com 4,2%. Então, né? Não quer dizer que nós estejamos num oceano azul. Tá? Mas eu digo, a economia está entre as 10, o desemprego está bastante baixo, no contexto global, porque nós temos influência. Veja, se a nossa economia não estivesse crescendo, os haitianos não viriam para o Brasil, os bolivianos não viriam para o Brasil, os argentinos, os paraguaios estão entrando aqui, os espanhóis engenheiros estão vindo para o Brasil, médicos cubanos estão vindo, então, né, portugueses também, médicos portugueses. Então veja que nós estamos numa situação que não é para descuidar. Ela não é, como muitas vezes na imprensa se diz, uma situação de ruim, instável. Não é instável. O Brasil não quebra o ano que vem. Pode fazer o que quiser, que não quebra, até perder a Copa. Menos com as pernas mancas, não é? A manca vai estar dando, né? Agora, isso não quer dizer que ela seja segura, que ela seja com certeza. Não, ela é instável, ela não é instável, mas é indefinida, incerta. Há uma diferença, né? Eu ainda não tenho claro quanto é que vai ser a inflação do que vem, o crescimento. Aí uns falam entre 2 e 3, outros falam 6 e 7, quer dizer, é incerto. Não quer dizer que seja instável, o que nos dá um pouco de tranquilidade em trabalhar com o futuro. Tipo, eles acham, a nossa elite, tanto a política, que acha que pode continuar sendo corrupta, como a elite econômica e financeira, que não se preocupa com os direitos sociais, com os direitos trabalhistas, com o meio ambiente, acha que vai conseguir que seus filhos vivam num país com maior felicidade. É impossível. É impossível. Não é? Nenhum país conseguiu ser desenvolvido sem ter uma classe média forte.
E a minha esperança está na classe média. E para a classe média forte, a educação. Então nós estamos aqui na classe média da economia global. Estamos indo bem, mas precisamos melhorar. Outro ponto que eu queria terminar aqui é o seguinte: como é que nós participamos das exportações e importações do mundo? Que é a forma que os países se relacionam. Vendendo bens, o economista diz que bem é um óculos. Vendemos um óculos para o exterior ou compramos um óculos para o exterior. Serviços é uma peça teatral ou um espetáculo, uma orquestra, um filme, né? E nós não damos valor para a economia criativa, que se chama isso. Isso tudo está dentro da economia criativa. Proponho fazermos juntos um evento para discutir o que é e como mostrar a importância econômica e social da economia criativa. Quantos empregos ela gera, quantas empresas ela gera, qual é o tamanho somado do seu PIB da economia criativa. Por quê? Alguns países do mundo já descobriram isso. E a Índia foi um deles, com Bollywood. Você deve conhecer melhor do que eu. É uma mina de ouro, diamantes, e nós ainda não descobrimos isso, que é importantíssimo para o crescimento de uma nação. Hein? E ela tem uma vantagem, a economia criativa. Não estou dizendo que ela é melhor que a economia industrial, agrícola, não é isso, ou mineral. Ela tem uma vantagem, ela é inclusiva. Ela permite que camadas da sociedade menos favorecidas possam participar de maneira mais ativa, né? Porque a criatividade independe do dinheiro, né? Interativo. Não é? Ela é importantíssima. Tem um dado mais positivo a respeito da cultura. Qual é a situação de estudo das escolas? A escola de arte estava Esse ano a USP é a sétima disciplina mais procurada foi teatro, arte cênica. Tá vendo? Beleza? Todo mundo fala Você vê, entre as 10 mais procuradas. Eu falei, eu quero ser atriz. Eu fui assistir um espetáculo que derrubaram agora no teatro, aqui na biblioteca. Vão ter derrubado aqui, né? E aí eu fui assistir Depois da Queda, com a Maria Della Costa, Paulo Cran e o cenário do Flávio Pérez. Eu fiquei assim da banda. Assisti e falei para o meu irmão mais velho, já sei o que eu quero ser. Ele disse, vai ser médico. Não. Aí foi um desastre, aí fui para o médico, psiquiatra, tomar choque, aquelas coisas. Então, porque eu investi, eu fiz a economia criativa. E conversando com a minha mestra, Miriam Muniz, ela falou, você soube poupar, você soube fazer. Quer dizer, eu consegui até hoje, não tenho carteira minha assinada, viu? A minha vem desse resultado que eu faço, que é da minha atividade profissional. E isso sempre falo, porque para contradizer, né, o que é a cultura. Eles não querem pagar, eles querem, e ainda é por preconceito. Não, ainda é por preconceito, porque você pode ganhar sim. Se você vê os grandes exemplos, veja a dona Fernanda Montenegro, já que a gente é para copiar, vamos copiar a dona Fernanda Montenegro, ela tem um direcionamento, ela tem um foco e ela ganha dinheiro. O Fagundes ganha dinheiro, né? Eu conheço o Valdir e a Berta há tantos anos, sempre viveram disso. Então, é possível viver da arte, sim. E é esse estudo que a gente quer, com o seu apoio, você já é nosso parceiro, a gente já pode, o ano que vem, já marcar para a gente fazer, e isso vai ser uma inovação, porque nunca ninguém falou dessa economia criativa, para a gente levar para a turma. Você quer mudar o país? É economia criativa. E eu tenho certeza. Só uma parte, por gentileza, é bacana, é importante que a gente tenha essa dessa, mas no Nordeste todo está nessa economia criativa que eles chamam, através do turismo, aquele pequeno turismo ali, através do artesanato, através da popularização, é economia criativa. E eu acho no Recife, inclusive, do BIT,
manifestações, eles chamam economia criativa. Então é preciso hoje que a gente aprenda com os mais que souberam fazer daquilo, aproveitar daquilo, para ter uma visão. É que a economia criativa, mesmo para o economista, ela é um tema novo. É difícil de apalpar, de calcular quantos empregos, qual é o faturamento, qual é a cadeia. A gente fala em cadeia produtiva, né? Como se fosse na carnes é fácil. Você tem o boi no pasto, tem o agrotóxico lá, o agrônomo que ajuda ali e tal, mas tem os profissionais, depois ele vai para o frigorífico, depois ele vai para o... Então é mais fácil entender essa noção até para exportação. Eu acho que ao se fazer um estudo, e eu recebi um tempo atrás, vou procurar lembrar depois, um rapaz que estudou na Inglaterra, que eu trabalho no governo, ele foi me procurar para fazer um estudo sobre economia criativa. Vou colocar em contato com vocês, porque ele me disse que a Inglaterra é um dos países que melhor quantificou a importância econômica e social dos vários segmentos da economia criativa. Que a gente fala muito, é preciso a cultura, eles já estão de surdos, ouvidos loucos. Agora, quando a gente fala de economia criativa, você entendeu agora por que você está junto com a gente? Porque quando a gente viu, eu falei, gente, a gente tem que falar de economia, a gente tem que dizer. Então, eu sentia que esse era o nosso caminho. Isso é business. Tem que falar em business. Eu sei que você Essa é a linguagem que se entende na sociedade. Né? E vocês têm a chance de conseguir patrocínio, porque existe até legislação de incentivo para isso, para financiar esses estudos, essas redes. Então essa é uma ideia. Eu acho que alguns países nós estamos tendo isso bem, mas o Brasil ainda não conseguiu se projetar no campo da economia criativa. Eu ainda vejo que eu ainda uso essa que eu tinha entendido da economia criativa, eu entendia como logística. Não, logística faz parte da economia criativa. Quando você desloca um grupo teatral do Rio de Janeiro para Recife ou para o Rio Grande do Sul, tem uma logística para que aquilo possa ser viabilizado. Ela é parte, as empresas que sabem transportar, por exemplo, o equipamentos, não é qualquer empresa que transporta um cenário. Né? Então é uma empresa que faz parte da cadeia logística, da cadeia dentro da economia criativa. Ela é muito boa. Precisa dimensionar isso. A gente pode fazer esses estudos, não sei como é que é o seu tempo, porque eu comigo Não, mas eu tenho vários profissionais que podem ajudar vocês. Eu sei que janeiro é um período, mas pode ser em fevereiro, né? Não, quando vocês quiserem, gente. Tá? Tá bom? Então, Não tem problema. O importante é o conceito. Olha, uma outra ideia que eu queria levantar para vocês é que, além de exportar, importar, o Brasil é um grande exportador de agroindústria, com sucesso no campo do Brasil, não há dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, exportamos pouco manufaturado. Exportamos pouco computadores, celulares, né? Então, precisamos melhorar a qualificação da mão de obra, que é, além de exportar soja, podemos exportar veículos e manufaturas. Mas podemos exportar serviços. O serviço é economia criativa. Por exemplo, hoje a Coreia do Sul, eu estava na China, eu falei em 2008, as novelas mais importantes na Ásia são da Coreia do Sul, que é um país que tem o tamanho de Pernambuco e a população da Argentina. Não tem terra, não tem petróleo, então tem que ter. Usa a criatividade. Recentemente nós vimos aquele cantor deles, né, que cobrou. Não é? É um exemplo. Começa a despontar. Mas as novelas deles param o Japão, que é muito mais antigo, um país economicamente mais importante. O Brasil, quando exportou escravizauras para a China, todo mundo fez país. Né? Pois não. Mas também é um pouco por sair do comodismo também. Sem dúvida. A necessidade obriga você ir de encontro a novas fronteiras, você sobreviver. Sem dúvida. Então eu acredito que isso também é um alavanco. Né? E a certeza é que quem se acomoda no mundo em movimento fica para trás. Né? O mundo está se movimentando. Eu falar, estou muito bem, eu paro. Os outros passam. Por isso que Roma não continua sendo centro da economia do mundo. Portugal, Inglaterra,
a Pérsia, os gregos, né? Parou. E esse é o grande desafio, que é sair do comodismo. E o desenvolvimento de um país, vamos a bola da vez, cuidado com isso. Né? Fala que a bola da vez me acomoda. Né? Não é. A China, a Índia tem maior atratividade que nós. Mas, por que nós estamos recebendo a atenção do mundo e conseguimos aí conquistar a vida das Olimpíadas, da Copa do Mundo? Tem sua importância. Tem sua importância. Se for bem organizado, né? Esperamos. Nós temos alguns fatores que atraem os estrangeiros. E isso pode ser importante na parte cultural. O primeiro é o mercado crescendo. Ou seja, a economia crescendo a 4, 5% ao ano, que não é o que está acontecendo agora, mas aconteceu desde 2008. Isso é muito importante. Mostra que, para que nós venhamos a receber novas fábricas, novos comércios, novas empresas comerciais, novos hotéis, novas produções artísticas, nós precisamos continuar a crescer a economia. Essa deve ser a prioridade do governo, na minha opinião. Porque com isso você gera empregos, gera consumo e os estrangeiros vêm para cá. Porque vocês imaginem que um europeu não vai comer 10 quilos de carne por dia. Não vai assistir 10 peças de teatro por semana. Não vai consumir 4 pares de sapato por mês. Então as empresas estão vindo para o Brasil porque sabem que há carência em todos esses produtos, bens e serviços. O segundo fator que tem atraído, na pesquisa que eu fiz com 83 investidores estrangeiros que vieram ao Brasil, mas não tinham empresa no Brasil, vieram para ver se valia a pena abrir a empresa. É o tamanho do mercado. Poucos países do mundo têm 200 milhões de habitantes. Significa que é um mercado que vai consumir muito, tem muito para consumir. Muitas habitações terão que ser construídas, muitas famílias terão que ter melhor condição de moradia. O terceiro, é importantíssimo isso, a percepção positiva no futuro do país. Os estrangeiros têm mais confiança no nosso país do que nós mesmos. Que interessante, né? Nós ou achamos que o Brasil vai ser o campeão ou vai ser um vexame na Copa. Ninguém consegue falar, o Brasil vai ficar entre os 4, né? Pode ficar entre os 5º, 4º, 3º lugar, não. Ou nós somos campeões ou vai ser um vexame. Não é assim, o mundo não está definido. A Copa do Mundo depende de muitos fatores. A economia global também, né? Eles confiam na gente. Estabilidade econômica, como eu já falei, desde 94. Outra informação importante: o Brasil tem um ambiente social. A população vê com amizade o estrangeiro. Mas isso para nós é um dado tão simples, mas para os estrangeiros não é. Quando eles vão à Ásia, à África e em outros países da América Latina, eles não se sentem bem, os americanos, os austríacos, os alemães. Eles se sentem, porque eles colonizaram de maneira brutal esses países. Os espanhóis fizeram na América Latina é algo inacreditável, né? Mas no Brasil não. Eu ouvi de um estrangeiro que disse que o Brasil é um país que o estrangeiro se sente em casa. Isso é um fator importante para atrair investimentos estrangeiros e para levar a cultura brasileira da amizade, da importância para os negros. Se sentir em casa. Agora, tem 3 fatores que o Brasil foi colocado, foram aqueles que o Brasil é menos atraente na economia global. Primeiro, falta de mão de obra qualificada. Realmente todos criticaram muito isso. É inaceitável um país com esse potencial. E eu vou mostrar depois, para terminar, o que é mão de obra não qualificada. Tanto que eles estão trazendo de fora, até a parte técnica também. Né? E as empresas não conseguem vir para cá. Falam, como é que eu vou produzir um chip no Brasil se eu não tenho gente para trabalhar com isso? Segundo, o custo da mão de obra é caro. Mas essa é uma questão um pouco duvidosa. Por quê? É o seguinte: se eu pago muito o empregado, as empresas do setor de economia criativa falam assim, não posso pagar muito o empregado. Depende.
Se esse empregado for eficiente, você pode pagar muito, porque você vai vender muito seus produtos, seus projetos. É que como a mão de obra no Brasil como um todo tem baixa qualificação, ela não tem produtividade. O que significa produtividade? Significa que com menor volume de recursos você faz mais. Então, exemplo, uma indústria de imóveis. Se é o trabalhador que está fazendo o recorte, a lixa, ele não tem muita qualificação no Brasil. Mas se eu colocar um equipamento moderno nas mãos dele, ele pode fazer isso melhor. Vai diminuir o tempo de elaboração, a qualidade será maior. Mas para usar esse equipamento ele precisa de qualificação. Por isso que ele é caro. Porque ele não tem qualificação. Se investir em qualificação, ele não será caro. A Alemanha tem uma mão de obra que ganha muito mais do que todos nós. No entanto, tem produtos competitivos com preço. Porque ele é muito produtivo. Se dá nas mãos de um alemão um equipamento, ele consegue fazer 50 cadeiras, enquanto o nosso não consegue usar o equipamento, faz só 20 por dia. O sistema de infraestrutura também foi o terceiro. Isso a presidente atual está conseguindo, e é importante falar, grandes vitórias. Apesar de terem opiniões distintas, muitos economistas, eu digo, se você quer ter 3 opiniões de economia, chame 2 economistas. Não tem 3, 2 não tem 3, porque um muda o outro tempo. Significa o seguinte: concessão para o setor privado. Mas o Estado investe, e agora você passa. Por exemplo, quem viaja na rodovia Bandeirantes ou na Castelo Branco é muito mais seguro. Eu tenho que pagar o pedágio. Sim, verdade. Eu pago com gosto. Agora, não vale a vida humana. E pago, e quando eu vi um dia que estava tudo sujo, aí eu liguei para eles, falei, como é que eu estou passando, eu estou pagando, e aqui está tudo sujo. No dia seguinte, quando eu vi, tinha assim, 10 trabalhadores lavando lá. Eu sou a que mais fala com eles. Eles me mandam bilhete. Está conseguindo fazer concessões, tem que controlar, mas o grande desafio que me preocupa, porque a sociedade não tem consciência, a elite menos ainda, mas vocês podem ajudar nisso muito. Existe um exame internacional, que eu não posso projetar aqui, que se chama PISA, P-I-S-A. Este exame é organizado, cada 4 anos, pela Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo dos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos. Eles fazem uma pesquisa no sistema educacional de 56 países. Sim, eu conheço. Em 3 áreas: matemática, leitura, ciências, basicamente, de maneira simplificada. E eu copiei até em inglês aqui, para poder reproduzir fielmente a última avaliação de 2012. Então, me permite que eu vou só resumir. O Brasil está abaixo da média dos países em matemática, em leitura e em ciência. Entre os 65 países em matemática, o Brasil está entre 57 e 60. Me permita brincar. Mas é verdade, no coração, o Corinthians bem embaixo, né? Ou o time do Fluminense, né? Ou seja, está muito bem o Brasil. Matemática. O que é matemática? Que faz pensar. Racional, é o lado racional, que combina muito com a economia criativa. É o lado business da economia criativa. Muito racional não é criativo, mas muito criativo sem racional não consegue viabilizar o material. Em leitura está entre 54 e 56, de 65, né, nós estamos aqui. É muito. O que significa isso? Vou explicar. E em ciências também entre 57 e 60. Ou seja, nós estamos, se são 65, nós estamos entre os 55 e 65 em todos os 3 anos. Isso é muito triste, porque a nossa geração é anos de 15 anos. Nós estamos comprometendo a geração que vai estar no mercado de trabalho. Mas sabe por quê? Porque eles não sabem repetir. Sem Também. E no passado não se melhorou o estudo do ensino.
Aí tem matemática, especificamente, né? O Brasil é comparável a Albânia, Jordânia e Tunísia, que são países de menor, lembra da primeira tabela? Menor poder econômico. Uma família rica, um país rico, pode dar melhor estudo. Uma família pobre, um país pobre, pode dar pior estudo. Mas nós estamos num nível baixo de estudo. Enquanto exatamente. E, além disso, o Brasil está abaixo da educação do Chile, México, Uruguai e Costa Rica. É triste. E matemática. Em leitura, os alunos, segundo eles falam assim, podem reconhecer o assunto que estão lendo, ou até a intenção do autor. Metade. A outra metade não entende nem o tema que está lendo, nem o que o autor quer dizer. E o que eu estou fazendo? E leu. Não, e leu após a leitura, não entendo, metade. Não é? Aí, pode fazer uma conexão entre o que está lendo, metade, e a vida. Então imagine que num processo político que nós vamos ver o ano que vem, eles vão ler o jornal, vão escutar a televisão, mas não conseguem conectar se aquele político realmente o que ele fala é viável, não é? Porque todos prometem o impossível, não é? Só bem para concluir isso. E o nível, né, da família também passa a ser ainda mais baixo, porque o aluno que vai à escola não consegue trazer para casa conhecimento, né? E por último, você quer falar sobre leitura? Exatamente, porque assim, esse contexto geral, né? É. Ele não fala se é particulares ou públicas, né? É o contexto geral. Normalmente é público. Porque nós fazemos eventos para particulares e públicas e nós vemos uma diferença. Não, mas aqui é nível público em geral. Esse ensino público. E ciências. O Brasil está comparável com a Argentina, Colômbia, Jordânia e Tunísia. Mas está abaixo do Chile, Costa Rica e Uruguai também, né? Quer dizer, isso é o único. Se eu pudesse ter a chance de um dia ser concedido por Deus um desejo, este seria meu desejo. Uma educação pública de qualidade. Como era, Né? Como era. até a década de 60. Exatamente. Com isso, e básica ainda. Porque não adianta querer dar universidade de qualidade para quem não teve base. É muito difícil. Aí entra só elite. Conheço alguns bacharéis que tiraram o seu diploma e não sabem escrever, não sabem falar, não conseguem se comunicar. E eu diria mais. Em especial, desculpa, em especial na área de direito. A OAB demonstrando isso. A OAB. Medicina. Então, o que eu diria, como é que a gente resume aqui a minha exposição? Primeiro, as perspectivas da economia brasileira. O Brasil, primeiro olhando o passado, o Brasil evoluiu bastante, poderia ter feito mais, mas evoluiu. Está entre os 10 principais atores da economia global, muito bom. Tem o potencial para ficar entre os 5, como todos dizem. Então, nossa cultura é promissora. Isso significa que nós podemos investir em nós mesmos e em atividades. Né? Porque se eu dissesse que vai ter uma catástrofe, aí é melhor investir, deixar a poupança. Né? Bom, o mercado tende a crescer, portanto, os consumidores de vocês, o mercado potencial de consumidores é grande, porque à medida que a pessoa melhora o seu padrão de vida material, financeiro, ela vai para a área cultural. Né? Não só depender das iniciativas muito boas do governo, do Vale Cultura, tal, isso é muito bom, mas precisa, portanto, ter poder aquisitivo, né? Senão fica assistencialismo. Eu diria que esse campo da economia criativa no Brasil é um campo virgem, inexplorado ainda. Vocês têm muito. Não existe. Mas, aqui vai duas críticas a vocês, de coração. A primeira, vocês têm que pensar com criatividade e com racionalidade econômica. É business. Esta é a linguagem que se entende na economia. Como transformar uma peça de teatro em negócio. O sucesso, não apenas o sucesso da qualidade, o sucesso financeiro, porque isso permite a reprodução da mesma, diversificação,
ampliação, mais postos de trabalho, inclusão social. Mais tempo em cartaz. Mais tempo. E o segundo fator de crítica é marketing. Nós temos que aprender com os norte-americanos que fazem marketing. Eles conseguem vender qualquer coisa, mesmo que não exista. Niagara Falls, que não se compara aqui a nossa Foz do Iguaçu, isso aqui é um... Se tivesse nos Estados Unidos, o mundo inteiro estaria lá. Provavelmente teriam feito um aquário dentro de Niagara Falls para nós visitarmos. Né? O lado norte-americano, que ela divisa com o Canadá, a fronteira, o norte-americano é uma banheira de hidromassagem. O lado canadense é com o espetáculo, que todo mundo conhece Niagara Falls nos Estados Unidos. Eles conseguem, porque as empresas que exploram aquela beleza natural, né, são norte-americanas. Então, como aprender marketing? Marketing se aprende com quem não é um economista, é por quem é especialista em marketing de negócios, business. E, terceiro, quantificar isso, levar para as universidades, levar para a imprensa. Olha o que é a economia criativa, olha quantos empregos ela gera aqui, quantas empresas surgiram aqui, qual o faturamento, o que ela impacta nos outros segmentos da economia. Isso é muito importante, né? E por último, eu diria que acho que vale a pena esse casamento bonito entre a criatividade de vocês e a racionalidade da economia, da área jurídica, da administração, da contabilidade, do marketing. É um casamento importante. Vocês não perdem criatividade, vocês acrescentam um pouco mais da racionalidade. Por outro lado, é lógico que nós economistas devemos aprender com vocês como ter criatividade, porque, como eu falo, é difícil na nossa área de economia conseguir ter criatividade para ter soluções ainda mais apropriadas para desenvolver o nosso país. As regras são um pouco rígidas e nós não conseguimos sair do receituário, né? Mas eu acho que as perspectivas são boas, como eu falei, e eu coloco à disposição para a gente conversar, quem sabe no futuro, até mais sobre finanças pessoais, né? A questão de previdência complementar, a questão de investimento, né? Porque nós estamos saindo daquele projeto de Casa Nossa e a gente vai ser muito racional, porque a gente tem pouco recurso para poder estar pagando. Então, já que me dá seu telefone, Tá bom, eu vou está passar. aqui o meu cartão. Obrigado. Olha, doutor Cunha, Agradeço. quando a gente sentiu que esse era nessa mistura, e cada vez mais modificando. E sempre nós estamos modificando esta forma de interagir, né? Agora, o recurso do sindicato, primeiro, é a sindicalização. Obrigatoriamente nós temos, ela não é obrigatória, a sindicalização não é. Mas eu digo, como ser político, vem dizer para o companheiro: olha, você quer reclamar, você quer falar, você quer saber, venha ao sindicato. É um compromisso político ser associado. Então, vamos juntos trabalhar na sindicalização. Hoje está R$ 360, quer dizer, R$ 30 por mês. É muito, gente. São o quê? 3 cervejas. E cerveja é um mal. Mas a sindicalização é um bem. Então, a gente pega os R$ 30 primeiro que a gente tem, põe num cofrinho, traga num cofrinho, mas não um cofrinho aberto, porque aí tu vai, né? E vai colocando trintinha. Vocês entendem? Porque é disso, é aquilo que ele falou, é saber poupar. A China, o avô trabalha porque ele tem a esperança que o neto vá para a faculdade. Então ele diz: eu fico aqui no trabalho, minimamente alimentado, sem sapato, mas eu estou ganhando dinheiro e o meu dinheiro vai para o meu neto para ele estudar, porque a minha família precisa de um. Então eles passam isso como uma coisa de vida, uma questão de vida. Não é para mim, mas eu estou trabalhando, estou poupando para o
pensar nisso. Então, fazer um modelo de vida. O que a gente precisa para viver? Pagar aluguel. Vamos então começar a resolver a nossa história. Se alimentar. E se alimentar muito bem. A cada 2 ou 3 horas a gente tem que pôr essa máquina para funcionar. Isso é importante. O transporte, não dá para trocar. Vou comprar uma bike, vou comprar muito ônibus ou metrô. Então, dinheirinho guardado para isso. Aí depois uma roupinha, porque nós somos de uma profissão que todo mundo fica risório, né, gente? Como é que está? Não importa se é da Globo ou não, mas todo mundo vai ver. Então, cada um faz um tipo. E é esse tipo que os produtores vão falar, olha, eu livrei desse, eu livrei aquele. Então, a gente tem que ter também. Não dá para a gente ir nessas marcas famosas, mas às vezes, muitas vezes, tem liquidação. Aí esses produtos bons, a gente compra. A gente compra para a gente comprar, porque a gente tenha um bom sapato, um bom vestido, uma boa conjunto ou terno, né, na base, enfim. Mas o perfuminho, batom também uma bolsa legal também é bom, porque todo mundo olha. Então, a gente tem que ter uma certa. Para se mostrar, porque nós estamos à venda. Não vamos esquecer que nós estamos à venda. E a imagem é, gostamos? Não é isso. Eu vou relaxar, não vou com a unha suja, não vou ter que escovar. Não pode. Que vai bater o bafo no outro, vai cochichar com o outro, pelo amor de Deus. Então, é importante que a gente comece a poupar minimamente para a nossa sobrevivência profissional, além da física, pessoal, né? Então, dessa forma, o sindicato também é assim. Ele precisa de tempo, porque não vem ninguém ajudar. E a gente nem quer. Partido nenhum veio dar dinheiro, a gente não quer. Se vier, tudo bem, aí a gente, né, aceita, porque nós temos aí o nosso fundo de assistência social. Mas o importante é que a gente comece a se organizar. E o sindicato, então, se nós crescermos, não estou dizendo que foi uma excelente administração, que nós podemos chegar muito mais. Não podemos ficar no que nós estamos, mas tem que ter uma condução muito firme, muito séria de serviço do sindicato. Então, o processo é registro profissional, a capacitação, a contribuição sindical. Esta é uma lei desde que veio de Getúlio, de 34 a 45. Então, veio, diz que tem que cada um tem que aprovar, pagar o sindicato. Aqui, uma parte vai para o sindicato, a outra vai para a federação, a outra vai para a confederação e a outra para o ministério. Então, é dividido esse dinheirinho. E nós temos, na nossa tabela, tudo isso de que maneira a gente pode estar trabalhando para cada vez mais a gente ter a contribuição. Então, a contribuição na CLT é um 30º do nosso trabalho, daquele contrato, do primeiro contrato do ano que a gente vê. E como nós temos vários pisos normativos da categoria, então é um 30º de cada função. O ator é um, deve estar R$91, eu não vou dizer não, mas cada um tem o seu piso e o seu valor na contribuição sindical. A contribuição assistencial, ela vem para exatamente alguns recursos. E isso o Tribunal Regional do Trabalho já colocou 5%, uma vez também por ano. E quem não quiser, as assembleias são feitas em julho. Quem não quiser pagar a contribuição assistencial tem um prazo de 10 dias para vir dizer: não quero vir pagar a contribuição sindical. Assistencial. Que é negocial. A outra não tem jeito. Essa, o cidadão ou vem na assembleia ou vem até 10 dias para dizer que não quer. Uma carta e entra que não quer pagar, aí vai decidir no jurídico. Aí nós temos da lei o artigo 25, que quando vem espetáculo estrangeiro, então vem para o sindicato 10%. E esse também é uma grande, é um recurso bom do sindicato. Que mais? Aí nós temos, internamente, temos
Então, processo de capacitação, todo mundo já sabe que é 460 reais para todos, né? Há uma variação para modelo, porque é menor do valor, e para circo também, 250 para circo. Então, 240 para circo, 300 para modelo e 460, porque o ator ganha mais. Então, paga mais. Tudo isso é feito. E não pensa assim que esse processo é tudo, vamos dizer, dá prejuízo, não dá muito não para o sindicato. Muita gente fala, tá rachando o bico aí de tanto dinheiro. Não, não é verdade. Aí, a sindicalização, aí a gente tem uma variação ainda. Anuidade para todos, 360. Depois idoso, menino, estudante, 230, que é a metade. E pode pagar semestralmente 180 ou mensalmente 30 reais. Deixa de tomar as 3 cervejas e põe no cofre e do cofre. É assim. Aí tem as taxas administrativas. Registro de contrato. Nós já fechamos acordos, né, com empresas, principalmente de publicidade, 20 reais cada registro de contrato. Cada contrato. Segunda via, carteira social, 50 reais. Também fica para sempre a carteira, né? Então não é muito. Cópia, que as pessoas querem xerocar, é caro. Eu me lembro que a primeira vez que a gente fez um leasing, né, uma máquina de xerox, claro que o sindicato estava naquela época, meu Deus, me socorro, e a gente estava devendo um mês, e a empresa queria que a gente pagasse, e a gente não tinha dinheiro. Aí, desculpa que é muito engraçado, para chorar, né? Veio 2 técnicos para levar a máquina. Um companheiro da diretoria se enfiou dentro dessa máquina e falou: se a máquina for, eu vou junto, porque eu não saio daqui. E olhei no José, e assim foi. E o outro puxava, o outro puxava, e o puxava, e daqui não sai. Aí eles ligaram: ó, tem um louco aqui dentro. Ou a gente leva a máquina com o louco, ou deixa a máquina aqui, porque eu não quero mais saber. E eu falei: se ele sair, eu vou dizer que vocês descapitaram ele, eu ligo para a polícia. Bom, eles deixaram a máquina lá, conseguimos fazer acordo, conseguimos parcelar o débito e conseguimos ficar com a máquina. Mas essa história, dentre das muitas histórias vividas, foi realmente a plastificação de documentos, 2,50. Quer dizer, isso aí é tudo custo que tem que vir de quem está usando. Então, o sindicato serve como um escritório funcional para que as pessoas possam usufruir. Alguma dúvida? E o artigo 25, como eu já falei, é 10% do espetáculo vem, eles apresentam o contrato e nós fazemos o levantamento e o doutor Sérgio verifica as cláusulas se estão corretas e visitamos os contratos. Alguma questão a respeito disso? Alguma dúvida? Então nós precisamos aprovar isso aqui também. Não mudou nada, gente, mas todo ano a gente precisa aprovar. Que nem vacina, a gente tem que tomar todo mundo. Nós temos aqui um levantamento, né, de gastos do sindicato que nós também precisamos aprovar. No ano de 2013, para vocês terem uma ideia do volume do dinheiro do que entra e sai do sindicato. Essa é uma história legal. O sindicato ele não pode ser muito rico. Mas também não pode ser pobre. Ele tem que ir as contas fechadas. Ação aprovada, não vamos dizer. Ajudamos teatros que estavam numa situação de pagamento, de endividamento. Fizemos um convênio por 3 meses, estamos já pagando amanhã. Então, pagamos, ajudando. É outro que precisa pagar a escola do filho. É outro que precisa pagar o aluguel. É outro que precisa a comissão, quer comer. Tudo isso, quando chega, naturalmente vai para a comissão, né, desse departamento social
e aí é verificada a necessidade da pessoa, a pessoa tem que escrever, fazer um projeto, passar para o sindicato para formatar, porque senão eu vou ficar dizendo, não sou Silvio Santos, quem quer dinheiro? Não posso fazer isso, eu sou responsável por cada centavo do sindicato, senão se eu não comprovar. Se fazer a rede dos sindicalizados, também tem o benefício dos convênios, parceria que o sindicato oferece também, que são o uso e são incríveis. Você gosta? Muito, provadíssimo. Então, isso põe na ata, e quando falar mal a gente põe na ata, mas quando falar bem a gente também põe na ata. Os convênios que ele atesta, confirma, que são bons, e a gente quer ampliar, inclusive, mais. Então, agora, para este ano, aí a gente está pensando, por exemplo, para ampliar. Eu sei que era um sonho já desde o ano passado e a gente não conseguiu, mas para o ano agora a gente vai com toda a força. A gente vai fazer, que tem pequenas produções de grupo que com qualquer R$5 mil vai ajudar a fazer a produção. Então, nosso plano está atendendo. Vamos abrir em março atendimento geral para grupos. Então, nós vamos. Eu coloquei esse projeto, olha só como é velho, as coisas são tão velhas que coloquei para o Raul Cortez. Então, eu gostaria de apoio, né, chamado Raul Cortez. Ele falou, que bom! Então, a gente propôs 5 mil, 10 mil e 20 mil reais. Né? Vai ter uma comissão, eu até pedi para o Celso Cury estar dentro desta comissão, presidindo, porque ele é uma pessoa conhecida, de capacidade, né? E para escolher, para dar junto, né? Analisar os projetos. Então, o projeto Raul Cortez, de atendimento à produção, a pequena produção, né? De 5, de 10 e de 20 mil reais, para a gente poder atender. Eu acho que isso vai fortalecer muito, né? E essa destinação de 300 mil reais. Parece um grandão, gente, mas a gente não vai chegar a ajudar nem mais do que 50 ou 60 anos. Mas já começamos por aí, não é verdade? Aí, e fora os eventos que nós fazemos e coisa e tal. Então é isso. Então, dessa forma, o Paulinho lembrou, tem outras pessoas. Eu recebi uma ligação, não sei, vocês não conhecem, era do Anquito, lembra o Anquito, né? Quem não deu muitas risadas por essa turma. Então, a esposa dele, a viúva dele, me ligou dizendo que a irmã estava com câncer e precisava vir aqui ao HC, e eles estavam com uma dificuldade e não tinham onde ficar. Então, então nós aprovamos que dessemos esse apoio. É do Rio de Janeiro, mas Anquito também fez muito paulista da risada. Então vamos ajudar também nesse sentido. Tem outras pessoas. Temos também um associado nosso que fez uma solicitação, né? E até ele disse que ele quer pagar. Então ele está precisando no momento de R$2 mil e depois então a gente vai retornar, né? Então desta forma a gente vai ajudando, porque a irmã está com câncer. Então quando chega nesse limite, ou a gente está junto, andar, ou a gente é outra coisa. Então tem coisas que a gente tem que dizer, opa, né? É assim a gente, de internação, quantos loucos a gente já viu. E as festas básicas, estamos 20 por mês, para as pessoas que estão com momentos sem condições de trabalho, a gente está distribuindo. Mas às vezes vamos chamar pessoas para conversar com pessoas que estão pegando esse trabalho, para ver o motivo, né? Porque, sabe, não quer que a pessoa entenda a condição de seu dinheiro, a gente quer que a pessoa cresça, né? Então, chamar a pessoa, conversar com ela, se precisar, sabe, um psicólogo, se orientar por que eles trabalhar, para poder
ajuda a pessoa a crescer, sair dessa situação, né? É muito tempo, ganhando cesta básica, né? É bom a pessoa comprar seu alimento, né? Ter condição de sobrepeso com dignidade, né? Então, vamos conversar com as pessoas agora, no ano que vem, com a psicóloga, para ver que pode ajudar a pessoa a sair dessa posição, né? Se é de saúde, se é porque ela não está conseguindo se manter na sua posição, entendeu? Porque aí vamos fazer isso no ano que vem para ver se as pessoas conseguem mudar de patamar, né? Tem dia, gente, isso é uma coisa que eu tenho sindicato. Fazer como os protestantes, dar o meu testemunho. Tem dia que eu estou risada sozinha, mas eu digo, meu Deus, só chega doido nesse sindicato, porque chega gente assim, realmente muito necessitada, seja fisicamente, seja portuguesa, e querendo falar do Paulinho, principalmente, Porque fui cada vez mais e dizer para os outros. Então está aí, quais são os benefícios dos convênios que a gente tem? Então, quando a gente fala do convênio para outras cidades do primeiro mundo, é exatamente isso, para a gente crescer, para a gente conhecer, para a gente fazer parceria. Se a gente ficar no mesmo lugar, os outros passam pela gente, né? Então, vocês querem falar alguma coisa? Então, eu até quero aqui, quando eu falei no encontro em Porto Alegre, que a situação é mais satélites, realmente é muito complicada. E uma companheira do Espírito Santo, quando eu falei, mais ou menos por alto, ela teve um ataque. Falei, o que deu na mulher? Porque ela nunca tinha visto uma sua tão alta e ela teve um delírio extremo. Aí, não, lá é menor que nós. Então, a gente trabalhou muito, a gente trabalha bem e a gente quer trabalhar melhor que a gente pode. Se a gente chegou até aqui, a gente pode ir mais além. É sempre um passo. Alguém quer falar sobre essa questão? Eu gostaria de acrescentar alguns pontos, né, que eu considero importantes. Primeiramente, material impresso, que a gente acha importante para escrever uma cartilha, alguma coisa nesse sentido. E nós precisamos não só levar informação verbal, mas também escrita, deixar algum documento, alguma coisa. Isso é importante, eu acho fundamental, né? E a questão também da visibilidade do sindicato, seja em feiras internacionais, alguma coisa do gênero. Nós temos algumas feiras como a AES, a Expo Music, que até então nós vemos tantas representações, mas não vemos o sindicato. E não é tão caro assim, se fosse uma coisa absurda, mas é importante ter essa visibilidade, o pessoal, os técnicos, os artistas que também frequentam, verem que realmente existe um sindicato ali. Então, essa visibilidade do sindicato eu considero muito importante, entendeu? São os dois pontos, tanto o material impresso como a visibilidade em locais que realmente reúnam uma gama de pessoas, né? Possa trazer uma... E outra coisa, nós temos as pessoas não gostam, mas a gente temos um mausoléu lá no cemitério de Campo Grande, em Santo Amaro, são 12 urnas, 10 já está lotado. Não, estava lotado, nós fizemos uma exumação experimental, porque a família não quer tirar, né? Aí, né? Tem o túmulo, né? Tem a moçada para então se tira da cabeça, ele já vai para o moçada do túmulo, então não sai do túmulo. Aí você fazer experimental, mas só pode exumar 5 corpos. É explode, né? Então estão lá, então tem vários. Lá estão os espólios da companheira. Lá está o Nélio Moraes, está lá o de Fragas, Rafael de Carvalho, vários artistas, né? Dilma Cunha, aquela velhinha, Maranhão, aquela, lembra da velhinha que era da banca? Linda Gay, todos lá, gente, tá? Todos lá no nosso túmulo, tá? Quem quiser visitar lá, a gente até assim, fazer uma
Uma oração importante, um dia aparecer. A gente pode marcar Fora isso, nós vamos ter lá na Casa do Café, né, um happy hour, a gente vai ter comidinhas, tudo assim bem nutrientes, né, para que a gente possa se manter e se encontrar. Então, é a forma da gente estar também bem, batendo papo e tendo esses encontros. Então, é isso. Alguém mais quer falar a respeito disso? Eu gostaria de falar a respeito da importância do investimento que o SATED também faz nas sedes regionais, nas sedes do interior, né? Acho que é importante que as pessoas saibam que o SATED também age no interior do estado. Eu sou lá da cidade de Tietê, e desde que o SATED chegou lá, já fazem 2 anos, muita coisa mudou, a valorização do artista no interior mudou muito. Então é muito importante também esse investimento que é feito lá, e também nós estamos conseguindo os associados de lá também. É importante que... A Sofia Moraes, ela é a nossa coordenadora e ela fez um excelente trabalho de sindicalização. Muito bem. Nós temos a sede em Tietê, nós temos em Sorocaba, lamentavelmente está tendo um processo da Link lá de Sorocaba e os dois tiveram que ter um encontro com a categoria, por isso que nós estamos aqui hoje. Então, eu falei ontem com o Renato para também abrir Santos, né, para que a gente possa agilizar. Campinas está no nosso pensamento, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Bauru, Presidente Prudente e Piracicaba. Então, são várias cidades. Não dá para a gente abrir uma subsede, vamos abrir um ponto, mas para a gente delegado, né? Para poder estar desenvolvendo. Então, é isso. Tá. Antes de ir, são 2 coisas. Eu pergunto, então, se está aprovado, porque nós precisamos aprovar o SATED, esta previsão orçamentária. Não é provisionamento. Provisionamento é quando já está aqui no cestinho. Não está ainda aqui. Vai vir. Então, quem for favorável a esta previsão orçamentária de R$ 3.044.369,38, dentro de braço. Muito bem. Então, antes, 3.044. 369,38. Antes, hoje eu queria abrir com essa questão. A mãe de uma das nossas amigas funcionárias faleceu. E o nosso quadro funcional veio já do velório, né? E eu queria passar então para você, Luísa, falar como é que foi, para a gente depois passar um pouco. Olha, realmente foi muito triste. Ontem, no final da tarde, vocês estavam aqui, a Val fazendo companhia para mim, a gente recebeu um telefonema, ela recebeu, né? Da irmã super nervosa, ela chegou em casa e quando abriu a porta, a mãe estava caída, então realmente ela já estava morta. Então foi o baque, porque a Val está com a gente de 17 anos, né? Uma excelente funcionária, então é um momento que assim, você perdeu alguma coisa, é muito difícil, mas pai, mãe, é muito doloroso. Eu acho que nesse momento o sindicato, a gente coloca isso realmente, que o sindicato é uma família, nós somos uma família, não é uma equipe, somos uma família. Então assim, em respeito ao sindicato, à própria mãe da Val, a Val e a todos, eu até falei para a Lígia, eu gostaria muito de ir, e se pudesse levar os funcionários, eu vou na hora do almoço, eu fecho o sindicato na hora do almoço. Ela falou, não, pode levar todo mundo. Então fui eu, o Mário representando a presidente, então foi todos os funcionários, a Amanda, o Éder, a Carla, e assim, ela ficou muito feliz. Ao ver a gente lá, ela não esperava, entendeu? Ela achou que fosse somente eu, mas assim, quando ela viu o sindicato inteiro ali, foi muito emocionante. E a família dela realmente merece, porque são pessoas batalhadoras e a Val é uma menina também batalhadora. Então a gente fez esse carinho, foi o mínimo, né? A gente estava presente para mostrar a nossa solidariedade, a nossa amizade com ela. Então, e depois a gente... Não, obrigada a vocês e por permitir que a gente possa fazer isso. Por isso que eu falo, o sindicato não é uma empresa, o sindicato não é... Sabe, o sindicato, a gente todos somos uma família. As minhas meninas precisam das coisas, eu estou ali, a Lígia, todo mundo ajuda, eles falam assim, não, uma chefe, você é meio uma mãe. Mas eu acho que é isso, a gente tem uma união, sabe? Da mesma forma que vocês como artistas procuram a gente, os nossos funcionários também precisam.
coração aberto e eu realmente, mais uma vez, queria agradecer ao presidente e a diretoria por nos permitir de estar lá, né, nesse momento tão doído para a nossa amiga, né, nem funcionária, nossa amiga, nossa companheira de trabalho. Então eu proponho um minuto de silêncio em memória da mãe. Da Maria Babilete. Porra, esse minuto. Assuntos de interesse da categoria. Alguém tem alguma proposta que queira estar colocando nesse assunto de interesse da categoria? Tem uma reivindicação. Nós estamos discutindo. Os pontos eu coloquei que são aqueles dois, né? Não sei se entra nessa parte. A da fiscalização. Material. Do material impresso. Que seria. Eu até É a proponho. visibilidade do sindicato em feiras, em coisas, né? Do gênero. Na verdade, o que eu acho que a gente precisa rever é a comunicação Sim, do sindicato. isso é fundamental. Né? A comunicação visual, a comunicação oral, Todo mundo, né? a midiática, interna e externa. não é? Então, é um estudo, não é? Está atualizado em todas as redes sociais. Não é? Comunicação social. Então, é essa comunicação social. Então, a gente tem que, como planejamento, a gente fazer o estudo e... E organização. E organização. E melhores condições de trabalho, condições técnicas, condições de ter melhor aparelhamento no que diz respeito a computadores, melhor condição da internet, que a internet, embora conforme o bambu balança, fica... Mas não é lá, não é essa coisa da internet, não é a coisa também da região? Não. Precisa de um provedor que tenha capacidade maior. Uma maior Porque condição. como que juntou muitas pessoas usando o computador no mesmo horário, a internet fica caindo. Aumentar a capacidade do roteador. Então. Mas lá tem banda de... Não, mas isso é um assunto para ser, então, discutido também. De bens mobiliários. Mobiliários, condições técnicas de trabalho, melhores computadores mais atualizados, a internet e outras necessidades. A rede, né? A internet boa atualmente é fibra ótica. Tem que ver se o provedor tem esse serviço de fibra ótica. Ele instalar fibra ótica. Eu me proponho a fazer um planinho. O que uma comunicação, um departamento, um projeto de comunicação, que um sindicato, como o SATED, com muitos profissionais liberais e não ligados à empresa, tudo, os meios que a gente vai usar, ferramentas para atingir esse universo, atingir o professor. Aí vocês estudam, entregam para a diretoria estuda, implementa aquilo que pode, o que não pode, acrescenta, muda, mas eu vou dar o meu parecer de profissional, o que é importante para se fazer, se ter uma comunicação redonda, bonita, que atinja verdadeiramente seus objetivos. Tudo bem? Sim, A nova casa, ela está certa, a nova casa, então acho que essa estrutura acho que vai ser para a nova casa, não é isso? Não só para a nova casa, mas também para lá, porque vai ser usado lá o departamento de fiscalização, por exemplo, lá tem a estrutura para fazer, né? Então pode ser aproveitado. Então essa A gente, pelo menos um desejo meu, os colegas,
Alguma coisa tipo multimídia, projeção, que a gente possa projetar, passar algumas coisas. Isso aí a gente vai passar o tempo, depois do tempo a gente vai discutir. Né? Workshops. Inclusive, até a palestra de ética. É aquela palestra de ética. Hoje tem que ser dada essa palestra no PowerPoint, que você vai lá passando, explana. Filmes, assiste comentários para tentar mostrar melhor didaticamente. Eu acho importante. Vai te facilitar muito enormemente. Bom, então a Denise está propondo que ela vai fazer esse estudo de comunicação social, de ferramenta, de estrutura, de organização e depois vai passar para nós para verificar que demanda, como pode ser feito, e dentro de uma coisa é urgente, a outra pode ser a médio, né? Isso seria a parte consensual, mas assim, tirando fora a parte física que seria os computadores, essas coisas. Até inclusive seria interessante que deve por todos os departamentos já, não precisa estudo, assim, anotasse 4, 5 pontos que são importantes para a sua área. As teses, as moções nós já aprovamos, eu só ia propor como se diz, desmembrar aquela tese da discriminação com os maus tratos, porque são assuntos diferentes. Então que a gente faça esse desmembramento, né? Os animais. Isso. Os maus tratos e trabalho escravo animal e o fundo a testes laboratoriais e a discriminação com relação à raça, credo e tudo mais, né? Que para a gente deixar bem a coisa bem. O congresso da FIA lá já foi, né? Também precisa ser colocado da FIA, que a nossa proposta foi em 2016 trazer o congresso da FIA aqui para São Paulo. E no encontro que tivemos em Nova York, em junho do próximo ano, provavelmente o encontro vai ser no Japão, né? E onde nós vamos ter que expor que condições nós vamos ter para fazer o congresso da FIA em São Paulo. Muito bem. Pode se comportaria que o sindicato esteja aberto a todos os possíveis encontros internacionais, não apenas isso da FIALA, mas outros encontros que possam ser efetuados, deixar uma previsão para isso? É uma boa ideia, doutor. E eu vejo com relação a convidar personalidades ou pessoas de fora para vir expor para nos, com seminários e tudo mais. Eu acho que seria mais ou menos isso. Encontros internacionais onde poderíamos aprender alguma coisa com os estrangeiros e também poder para intercambiar intercâmbio cultural. Né? Por exemplo, para a posse, que nós estamos marcando para o dia 13 de janeiro, às 20 horas, aqui na sede, nós estamos trazendo um companheiro do Uruguai, o Sérgio Maltoni, que é o presidente do Sul, e é uma pessoa muito firme no conceito sindical e uma liderança forte, exatamente para a gente estar ampliando. Sempre que a gente puder, a gente traz alguém. Convidamos o presidente da FIA lá, mas ele já está com compromisso assumido, não vai poder vir. Mas virão participar os satélites de Ceará, da Bahia, do Espírito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. E do Rio de Janeiro vai estar o representante da diretoria do Rio de Janeiro. Mas poderia deixar aberto também para feiras e eventos nacionais e internacionais. Mas isso não é o histórico que a visão do sindicato está... O que precisa ser feito, que eu pensei em fazer, mas não fiz, é um calendário de atividades do sindicato. Pegar janeiro. Janeiro tem a festa de São Paulo. Qual vai ser a intervenção do sindicato, que é uma data importante. Aí, fevereiro, o que tem? Então, cada mês, uma intervenção de uma programação do sindicato, bem como das regionais. Por quê? É esse que vai acontecer o nosso projeto.
né? Ou pode vir alguém dar um curso, ou pode vir, mas enfim, fazer alguma coisa. Então, deixar essa abertura. Deixar a abertura, deixar isso aí. Mas então é essa programação. Quem pode ficar com isso? Eu já gosto de dar nome às coisas. E tem conhecimento de... A Laura? Posso fazer. Eu Então, estava nossa pensando em mim. querida Laura vai fazer, né, com esse planejamento, vamos dizer, Um calendário de eventos. E depois a gente discute que atividades e que intervenções o satélite poderá fazer nos eventos. Por exemplo, 8 de março, é o Dia da Mulher. Eu tinha um sonho da gente convidar mais de 2.000 mulheres para descer aquela coisa da doutora Arnaldo em direção ao Pacaembu e fazer um grande ato lá. Né? Enfim, coisas assim. E outras coisas. É uma situação que vai crescente, né? É uma bola de neve que a gente tem que propor. Porque é aquele caso de ser visto. Porque se o sindicato só fica na nossa esfera do que nós queremos aqui, conseguimos aqui, mas se a gente vai para fora junto a movimentos, né, sociais, aí a coisa agrega, né? Vou falar do sindicato, dos benefícios do sindicato que eu acompanhei para ver. Olha, porque eu tive, o fulano atestou que é isso. Olha, eu fui confirmar. Então falar, o Sérgio Buc tem feito muito esse trabalho e eu também proponho que o Sérgio Buc fique, a partir de 2014, fazendo esse programa de falar bem do sindicato. Não precisa de ninguém para falar mal. É o garoto propaganda, né? Mas Sérgio Fazer a filmagem e passar na televisão. Isso também, a gente esperando todas as sessões. Né? Já posso, já Então, de falar, a gente precisa falar bem da gente mesmo. Se a gente não vai falar, quem é que vai falar? Então, em qualquer lugar, mas sabe o sindicato? Olha, eu estou vendo aqui o repolho, mas olha, o sindicato, é assim que a gente vai agregar novos valores, novas, né, situações. É isso, a gente está para o mundo agora. Diz o dono do Walmart que um cliente satisfeito traz mais um. E traz mesmo. Mas o insatisfeito que pede 10. Mas é isso. Então a gente tem que ter esta visão. O encontro de ontem com ele foi, deixa eu até falar o nome dele. Cunha, o doutor Cunha, foi fundamental para as nossas vidas. Ele disse coisas que a gente tem como aprimoramento para a gente desenvolver. Princípios básicos, mas que muitas vezes a gente não dá tanta... A gente sentia, mas não sabia. Então foi muito importante isso aí. Você quer falar? Não. Então foi muito importante. Assim, no 8 de março, eu sugeriria... Aí já sugere para ela. Então, que você entrasse em contato já com o diretor do sindicato, do satélite, com a UGT, para tentar fazer um ato unitário, porque aí você pode juntar 3, 4, 5 mulheres nessa marcha. Né? Façamos nós, as mulheres em marcha. Em marcha. Em marcha. Mulheres em marcha. É bonito o nome, hein? Anote aí, parabéns, é uma ideia boa, né? Mulheres em marcha. E homens também, viu? Não fiquem aí, a parte da mulher de vocês. Não tem como montar. Procurar acompanhar personalidades do nosso meio, não estar sindicato acompanhar o trabalho. É isso, de estar sempre aberta. É a visibilidade. É a visibilidade. Bom, o que mais que nós temos como... eu tinha visto aqui, deixa eu ver. Aqui no nosso CETATET passado, modo de vida sustentável, a segurança física, que esse é um trabalho da fiscalização, palestras de segurança, NR10, NR35. A criança, a necessidade de trabalho com faixa etária adquiridos, a saúde visual e auditiva, faltou. Que a gente possa estar fazendo nos teatros, né? Tem gente que vem, algumas empresas vê a acuidade visual, aí está aberto para quem queira fazer. A discriminação também foi tema. Uma coisa também é o mapeamento que nós queremos fazer de todos os teatros, todos os espaços, né, para poder fazer um trabalho que possa... E aí é o seguinte, de dados nesse sentido. A gente tem que fazer, aí eu vou pedir para a Camila, que a gente possa estar fazendo, levantar
a agenda internacional e nacional, porque a gente tem, por exemplo, em março, em janeiro, a gente já tem que ir para uma reunião no Rio de Janeiro da Sociedade de Gestão. Então, verificar, porque isso vai dar também, porque a gente tem que comprar passagem, tem que ver hotel e tem que se preparar para participar desses encontros. Então, fazer essa agenda nacional e internacional. Possibilidade do sindicato proporcionar cursos para os profissionais, mesmo que seja pago, mas um valor. Não, isso é obrigatório. Isso aí a gente já tinha falado com a Berta e o Bondei. Sim, mas cursos em todas as áreas, cursos para técnicos. Sim, aí se os técnicos que quiserem agregar moda. Também já conversamos com um companheiro que fez uma proposta que a gente está agregando o setor de audiovisual. Então o companheiro levantou a proposta de fazer vídeos também para todos os atores que quiserem. E fotos. Então, para poder deixar à disposição. São associados, a gente já vai chamar e fazer uma agenda de uma semana, por exemplo, que vai ficar lá à disposição para quem quiser estar fazendo. Né? Tá, a colocação seria também uma agência de emprego dentro do sindicato, proporcionar a possibilidade de as pessoas terem um espaço onde ele possa se colocar e quem quiser contratar tem algo, aproveitando aqui o audiovisual. Isso é bom, mas a gente está em contato com algumas agências e eles já começaram a sentir no passado quando a gente se propôs a fazer isso. Esse sempre foi um sonho, mas a gente tem, como é que chama? Você falou? Um banco de dados. Banco de indicações. Eu prefiro que seja um banco de dados, porque você falou, a agência de colocação, eles entenderam no passado que era em conflito com o trabalho que eles faziam. Eu não quero entrar em conflito com ninguém. Não existe uma colocação. Então seria um banco de dados. É um banco de dados. Mas dados eu acho a palavra errada. Dados. Eu acho que a palavra dados é errada. Porque dados é indicações. A gente joga para baralho. Banco de indicações. Mesmo de terceiros, entendeu? É uma forma para a pessoa já entrar no site do SATED, oportunidades. Então vamos supor, sei lá, vai ter teste por longa-metragem e tal. Só que o e-mail que a pessoa vai mandar é do longa-metragem. O SATED só vai estar linkado anunciando as vagas que determinada produção vai oferecer, entendeu? Aí não fica nisso que você falou das agências achar que está querendo pegar o lugar. A gente só vai, é como se fosse repassar o anúncio. A pessoa entrando no site do SATED, ela vai ver outros links de outras coisas, não só oportunidades de emprego. Um link onde coloca. Aliás, precisa colocar vários links, porque de notícias que são importantes e em busca de emprego. Coloque esse link lá, ou novidades. As redes sociais têm que ser muito sempre atualizadas. Facebook, coloca um link que precisa trabalhar, e dentro disso aí põe um link. Né? Então isso aí. Lembrando que as empresas também têm que cumprir com as regras, né? Senão a gente denuncia coisa de repente já aconteceu já. Dando dinheiro, 5, 10 mil, 15 mil, que às vezes as pessoas não dão muito valor ao que é dado. Não sei, o SATED não poderia ser um associado, um parceiro? Financiaria aquela primeira parte do espetáculo, mas seria aquele parceiro que também teria algum retorno. Aí, lá tem obrigação, se depois tiver renda, aí ele pode retornar para a gente fazer tipo um caixa para ir abastecendo e ter sempre recursos. Porque assim, a gente pode, esse prêmio do Raul Cortez, pode ser duas vezes por ano. Então, que a gente faça em março a abertura para junho, depois a outra abertura para agosto, para ser feito em setembro. Então, fazer duas aberturas de editais, vamos dizer, né? Para que as pessoas possam usufruir do prêmio Raul Cortez. Né? E aí, se tiver retorno, aí naturalmente a pessoa volta para a gente criar um banco ali de recursos que sempre me empresta, né? A gente pode auxiliar. Pode vincular uma coisa com a outra, no sentido de
participar desse prêmio quem seja associado. Ah, mas é só quem é associado. Ah, tá. Eu tô achando que é uma coisa muito aberta, muito genérica. Todos os programas, o item principal, atos associados do satélite. Comida das e dia. Exatamente. Então tá. É que eu tava achando que Não, é genérico, não, assim, não. todo mundo pode concorrer. Não. Poder pode, mas tem que estar dentro, porque é um benefício, porque esse dinheiro vem do próprio associado e retorna para o associado. Entendeu? Então é desse. Faz parte do edital. Faz parte. Como a nossa casa, a casa nossa. Então tem que ser, e hoje, eu falei com o nosso secretário-geral da UGT, ele também vai dar uma força, enfim, são caminhos para a gente ir agregando, mas são associados. Para não associados, a gente tem alguns projetos, como pode usar um médico, um dentista, coisa de extrema necessidade. Mas para esses assuntos mais pautados, né? E também é uma possibilidade de veraneios, né? A gente vai ver aí locações para que as pessoas possam tirar uma férias, né? E enfim, ampliar os nossos convênios. Com restaurantes, que a menina do Piolim, a gente tem que buscar outros restaurantes também. Isso é fácil, né? Isso é fácil, cultura prévia, né? Isso é fácil, pegar apoio dos restaurantes. Então, tem que pegar apoio dos restaurantes também. Só você que sabe. Né? A gestão para este ano, e isso significa também para as regionais. Né? E aí nós teremos a posse no dia 13 de janeiro da nova diretoria, às 20 horas aqui no UGT. E então o que a gente está conversando? Para ser dirigente sindical como ele, tem que ter um conhecimento, tem que ter um embasamento. E na hora da discussão, gente, é importante que você mostre esse conhecimento. Senão a pessoa fica, né, onde é que eu estou e tem que saber muito bem. E então, para a própria diretoria, o que está colocando aqui, são diretores, principalmente os diretores que são efetivos, que se programem para dar uma jornada semanal de 20 horas que foi proposta. A gente fala a mínima assim. O trabalho, importante, o trabalho da diretoria não deve ser só dentro do sindicato, deve se estender fora do sindicato. Principalmente fora. Porque a base está lá fora, né? Então é a nossa preocupação. Mas que todos possam fazer uma semana, né, desse trabalho. Porque não adianta só por e-mail ou por telefonema. O importante é ter uma rotina de trabalho dentro do sindicato, dessa diretoria, para planejamento de ações, para execução de ações, para avaliação, né, do trabalho. Então, é por isso que é muito importante essa questão da presença física. Né? A presença física. Focando no resultado. Né? Focando no resultado. Então, que a nova diretoria que nós vamos ainda distribuir os cargos seja principalmente dos efetivos que tenham esse compromisso. Por exemplo, aí deixando que aliás nós temos as subsetes, que também tem que ter essa mesma orientação, né? Vamos fazer também uma reavaliação, vamos ver o que pode ser melhorado, o que pode e deve ser implementado, né? Então, dessa forma, a gente também quer crescer, porque cada vez mais em trabalho e realização. Então, tanto da diretoria efetiva, quanto das regionais. Então, tem que estar ali mesmo na disponibilidade. Porque há vestir a camisa. Vestir a camisa. Há uma ajuda de custo para fazer esse trabalho, mas isso tem que ser... tem que... Senão, que graça tem Maria? Como diz o Cunha, cultura criativa. Cultura criativa. Economia criativa, muito bem. E outra coisa, nós temos também conselhos de ética, conselhos de capacitação. Alguém tem o estatuto aí? Não dá para entender. O sindicato tem esta organização. Primeiro,
é o CETATED. É o CETATED que desenvolve as políticas que nós vamos agir. Que é isso que nós estamos fazendo. E o nosso compromisso é que trabalhar para que venham cada vez mais pessoas. Depois tem os conselhos. Tem o conselho, deixa eu ler para a gente não errar nos nomes. O Conselho de Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional, que vai ter um presidente, vai ter uma pessoa para contribuir. Conselho de Ética e Fiscalização do Trabalho. Ouvidoria interna e externa. Casas de repouso, abrigo e moradia, que isso já fica atrelado a quem foi um diretor de patrimônio. Não é? Porque casas de repouso, ele tem que, patrimônio tem que verificar tudo que tem a estrutura do sindicato. Vocês não veem quando um lugar público tem tudo etiquetado, tudo com artigo fixo, né? Isso. Então a gente tem que pôr também e fazer esse levantamento. E a casa de repouso, o que a gente tiver, o abrigo e moradia, claro que aí os apartamentos da Casa Nossa a gente não vai dizer lá, botar do sindicato, não é isso? Mas enfim, vai ter realmente alguém nosso para estar sempre assessorando, né, esses grupos. Departamentos. Tem a área jurídica, saúde ocupacional, segurança do trabalho, fiscalização do trabalho, atividades culturais, esportivas, recreativas e eventos, imprensa e comunicação, organização sindical e sindicalização. Nós temos que dar também uma representação para cada um. Pode ser alocado com diretores, cada um desses quadros, mas vai ter que ter uma pessoa. Por exemplo, jurídico, a presidência que trata das questões junto pode ficar responsável. Saúde ocupacional, aí pode ser alguém dos técnicos que está envolvido com essa área. Saúde ocupacional, segurança do trabalho, fiscalização do trabalho, está tudo dentro dessa área, né? Do Conselho de Ética e Fiscalização do Trabalho. Atividades culturais, nós vamos ter que criar esse departamento que vai hoje o prêmio, o Raul Cortez, entre atividades, festividades, né? Esportivas, recreativas e eventos. Temos que ter a da imprensa e comunicação e um também de organização sindical e sindicalização. Um responsável para criar um programa. Basicamente o trabalho do sindicato é isso aqui, gente. Não tem outra coisa. Então a gente vai ter que criar, dividir, né, distribuir para cada um. E tem mais um que não está aqui, mas é da aposentadoria, que é o Paulo, que está aposentando e enterrando as pessoas. Olha, né? Estou em caminho. Então, é importante esses departamentos terem, isso pode ser até associado. Vamos abrir, não é só da diretoria, pode alguém que seja uma Investigação, por exemplo. Não é? Então, de organização e sindicalização, a gente pode, de organização sindical, escolher alguém que saiba que possa vir e dar essa assessoria. E a sindicalização, a gente tem que criar um programa de sindicalização. Conselhos, aqui pode colocar também os departamentos, né, que eu acabei de colocar. Depois vem os cargos da diretoria executiva e efetiva. Os departamentos estão aqui embaixo. Então, tá. Crianças. Então, vamos dizer que nós aprovamos todas essas questões? Sim?